Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, onde nós leremos apenas os versículos 1 e 2, embora na mensagem que iniciaremos nesta manhã, o apóstolo tenha muito a nos dizer neste capítulo 5. Porque neste capítulo 5, Paulo vai falar sobre o estilo de vida cristão. É evidente que todo ser vivo tem um estilo de vida característico, tem uma maneira própria de viver. E o cristão, como um ser vivo, espiritualmente vivo, ele também tem uma maneira de viver, uma maneira de se conduzir, uma maneira de agir, uma maneira de reagir, uma maneira de pensar, uma maneira de falar, uma maneira de se relacionar. O cristão tem uma maneira própria de viver. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5, ele vai falar exatamente acerca disso, e nessa manhã nós queremos começar a tecer algumas considerações acerca daquilo que Paulo diz a cada um de nós, porque eu creio, queridos, que nós estamos vivendo um momento difícil. Um momento que nós estamos vivendo enquanto igreja, enquanto servos de Deus. É um momento difícil. O momento que nós estamos vivendo neste mundo é um momento crítico. E alguém pode pensar que nós estamos exagerando, mas basta que a gente pare para analisar aquilo que nós temos visto, inclusive dentro do ambiente cristão, aquilo que nos tem cercado, para a gente chegar à conclusão daquilo que Paulo diz, quando ele afirma que nós precisamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Será que alguém aqui tem dúvidas acerca disso? E é exatamente considerando esta perspectiva bíblica, esta visão bíblica, que nós precisamos adotar o estilo de vida que Deus estabeleceu para nós. E por isso vamos nos colocar de pé nesta hora e vamos ler os 2 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios. Podemos ler? Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos nós diante da Tua presença, Senhor.
E não queremos falar senão aquilo que o Senhor desejar. Por isso nós queremos que o Senhor mesmo nos fale por meio da tua palavra. Pedimos para tanto a bênção e a direção do teu Espírito Santo, na medida em que reconhecemos que somente Ele pode não apenas falar ao nosso coração, mas aplicar a tua palavra à nossa realidade. Somente Ele. E por isso, ó Deus, joga por terra todos os embaraços. Jogue por terra, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos, todas as preocupações, tudo aquilo que possa empecilhar o agir do Teu Espírito Santo em nós, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos e pedimos esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. O apóstolo Paulo começa o texto que lemos dizendo: sede imitadores de Deus. E é natural que ao ouvir isso, a primeira pergunta que você faça a si mesmo é: podemos nós ser imitadores de Deus? Afinal de contas, será que o apóstolo Paulo não exagerou? Será que ele não foi além daquilo que seria lícito dizer? Porque veja bem, o que ele está dizendo é: sede imitadores de Deus. É evidente, queridos, que para sermos imitadores de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecê-lo. E quando a gente para pensar em Deus, a gente percebe que há no caráter de Deus algumas qualidades essas que nós chamamos de atributos. Atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Existem qualidades do caráter de Deus que pertencem apenas a Deus, que o ser humano não pode ter e não as tem. São os atributos incomunicáveis. Um deles é a eternidade. Somente Deus é eterno. A onisciência. Somente Deus conhece todas as coisas, somente Deus. Ninguém mais. Somente Deus tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipotente. Deus, enfim, é glorioso, é majestoso. São qualidades que pertencem a Deus. Atributos incomunicáveis, intransferíveis, pertencentes a Deus. Então, nesse aspecto, nenhum de nós pode imitar a Deus. Mas há no caráter de Deus também algumas qualidades comunicáveis, atributos comunicáveis. Um deles, a santidade. É por isso que a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. O amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A fidelidade. Deus é fiel. E Ele requer que nós também vivenciemos essa qualidade. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Deus é verdadeiro em si mesmo. Mas Ele requer que nós também
Sejamos. Busquemos a verdade. Procuremos a verdade. Então, quando Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus, ele tem em mente essas qualidades que Deus, através do seu Santo Espírito, ele nos comunica. E por quê? Qual a necessidade disso? E ele nos diz, primeiro, porque você é filho de Deus. Sede imitadores de Deus. Ele não apenas diz o como, o porquê, mas o como. Você, eu, nós somos filhos de Deus. Outrora, éramos apenas criaturas. Mas a Bíblia declara de uma maneira muito enfática. E João 1, verso 12, diz exatamente isto. Que quando nós aceitamos a Cristo, aquele que veio para nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo dá esta ênfase quando ele diz que nós fomos adotados. Então nós nos tornamos filhos de Deus, e mais ainda, quando você olhar para esse texto, você vai ver que Paulo está dizendo assim: sede imitadores de Deus como filhos, mas ele não para nisto. Ele não diz apenas que nós somos filhos de Deus, mas ele diz que nós somos filhos amados. Isso é fantástico. Eu e você, nós não somos apenas filhos de Deus. Mais do que isso, nós somos filhos queridos de Deus. Somos filhos a quem Deus cuida. O hino que nós cantamos agora reflete exatamente isso. Mostra o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. Deus olha para nós. E Ele se preocupa com os detalhes mínimos da nossa vida. Eu não sei exatamente qual o problema que algum irmão aqui tem. Não sei como ele chegou aqui. Não sei qual é a sua preocupação. Não sei. Mas eu sei que há alguém que não apenas sabe, mas que está cuidando, que está agindo, para que você seja abençoado, para que aquilo que Ele quer que aconteça em sua vida, não necessariamente aquilo que você quer, porque muitas vezes aquilo que nós queremos conflita com a vontade de Deus e acaba sendo ruim para nós mesmos. Mas para que aquilo que Ele quer e a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, é sempre boa, agradável e perfeita. Para que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra em nossa vida. Então, esse Deus, Ele está cuidando de nós. Ele cuida de nós em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância. Há situações que a gente iria passar, há problemas que muitas vezes nós iríamos vivenciar, que a gente não passa por ele por uma única razão, porque Deus cuidou. Problemas que você sequer sabe. Por isso, uma das coisas que às vezes a gente tem que orar
e dizer é: Senhor, obrigado pelos problemas que o Senhor tem solucionado para mim. Problemas que eu não conheço, problemas com os quais eu não lidei, mas problemas que o Senhor agiu, porque nós somos filhos de Deus, não apenas filhos, digo, mas filhos amados, filhos queridos, filhos cuidados. Deus se preocupa com cada um de nós. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus. E não apenas isso, ele não apenas diz que Deus é o nosso Pai, ele diz que nós somos filhos amados de Deus, mas nesse texto ele diz algo mais. Ele diz como? Como é que eu vou ser um imitador de Deus? E se você abrir a sua Bíblia, você verá que Paulo está dizendo que devemos ser imitador de Deus andando, vivendo em amor. Paulo, então, agora ele tem em mente uma questão fundamental na vida do povo de Deus, chamada relacionamento. Isso é fundamental, queridos. Não há igreja que se mantenha de pé. Não há igreja que consiga realizar a obra de Deus. Não há igreja que consiga ser um instrumento para a glória de Deus, se os relacionamentos não forem norteados pelo amor. Dizemos isto porque há muitas razões, há várias razões que podem nortear o relacionamento, inclusive cristão. Mas só existe uma maneira do relacionamento produzir frutos: quando esse relacionamento é norteado pelo amor. Isso equivale a dizer que eu devo olhar para o meu irmão, para aquele que está ao meu lado, para aquele que canta ao meu lado, com o amor. Que tipo de amor? O amor de Cristo. Esse amor de Cristo. E aí Paulo diz exatamente isto, que nós devemos nos amar uns aos outros, como também Cristo nos amou. Como Cristo nos amou, se dando. Então amor é doação. Só existe amor onde existe doação. A capacidade de alguém se dar de si mesmo. E Paulo diz: ser imitadores de Deus. E agora que ele diz o porquê, ele vai falar sobre alguns aspectos desta imitação. E eu vou pedir que a multimídia passe para nós agora Efésios capítulo 5, onde nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5.
E eu gostaria que todos nós lêssemos, porque agora que Paulo falou o porquê, a maneira como, ele vai dizer então agora algumas coisas práticas. Vamos lá? Podemos ler? Leamos todos. Mas queridos meus, olha o que Paulo está falando aqui. E ele começa com um mas, com uma adversativa. Ele já começa dizendo mas. Depois que ele faz as suas colocações iniciais, ele diz: diferentemente daquilo que eu disse, em oposição àquilo que eu disse, vocês que são imitadores de Deus devem rejeitar as coisas que Deus rejeita. E ele começa dizendo: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como santos, nem conversação torpe. De quando em vez, eu espero que isso não ocorra aqui, a gente vê um grupo de crentes batendo papo, e aí eles estão batendo papo, aí um olha assim para o lado, olha para o outro, para ver se todos ali são crentes. Sim, todo mundo aqui é crente. Então nós podemos falar. E começam a falar coisas que não se deve falar. Começam a usar termos que não se deve usar. Palavras que naturalmente nenhum crente, nenhum servo de Deus diria. Mas pelo fato de estarem numa reunião, eles acham que podem falar. E aí chega alguém que não é cristão, aí faz aquela... Epa! Aí alguém diz: ó, sujou. Muda. E aí inventa uma outra história, um outro assunto. Aí a pessoa vai falar: queridos meus, a Bíblia diz que as más conversações, o que é que faz? Corrompe os bons costumes. Há coisas que a gente não pode dizer, e Paulo diz a certas coisas que só repetir é torpe. Só repetir. Só ouvir é torpe. Afinal de contas, se eu sou filho de Deus, quem habita no meu coração? Quem é? O Espírito Santo. Então a minha boca é boca de quem? É boca de Deus. A minha mente é mente de quem? É mente de Deus. Os meus olhos são olhos de quem?
Os meus ouvidos também, alguém diria, mas viver assim, pastor? Pois é, mas esse é o estilo de vida. Esse é o estilo de vida. A gente não pode abrir mão disto. Eu sou alguém comprometido com Deus, então eu não posso falar palavras de baixo calão. Não posso. Não posso. Não posso porque mesmo que ninguém esteja me ouvindo, Deus está me ouvindo. Eu não posso usar certos tipos de literatura, chamada literatura marrom. Não vou levar para dentro da minha casa. Afinal de contas, a minha casa é a casa de quem? De Deus. Então, se eu estou em um grupo e alguém começa a falar, eu vou dar um jeitinho e vou sair. Eu não vou me dar o direito de ouvir, porque eu preciso ser um imitador de Deus, queridos. A gente está vivendo, e eu estou finalizando a minha fala nesta manhã, a gente está vivendo um tempo muito difícil, sabe? As famílias estão passando por crises. As famílias estão enfrentando crises. Os relacionamentos familiares estão sendo impactados. O diabo está realmente agindo mesmo. Os filhos estão passando por isso. Queridos, a gente está vivendo um momento muito difícil. E a gente não pode ficar abrindo espaço, levando coisas impróprias para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, porque o nosso lar, a nossa casa é a casa de Deus, nós somos servos de Deus, nós temos que levar a coisa a sério, porque nós somos imitadores de Deus e parece que não, mas o mundo está olhando para nós. E no primeiro momento eles até aplaudem, esse aí é nosso, você realmente é um crente, mas não é aquele crente, não é? Você é um crente, mas é um crente bem liberal, uma coisa. Havia um irmão aqui na nossa igreja, não está mais conosco, mas um grande servo de Deus, e ele gostava muito de usar o termo crentes meio barro, meio tijolo. Crentes meio barro, meio tijolo. Ele gostava, e ele até diz, houve um tempo em que eu era assim. Graças a Deus já não é mais há muito tempo. Nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos aceitar o compromisso de ser imitadores, de sermos imitadores de Deus, porque não existe nada melhor do que Deus olhar para nós e dizer, está valendo apenas o investimento que eu estou fazendo, porque Deus está investindo em sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está. E Deus certamente dirá, está valendo apenas o investimento que eu estou fazendo na vida, na sua vida. Um investimento de santidade, bondade, amor, fidelidade, fé, esperança. Há tanta coisa que a gente deve imitar a Deus. E permita a Deus que cada irmão assuma este compromisso. Vamos nessa semana, nós temos aí um novo mês, não é agosto, vai iniciar. Vamos fazer uma análise na nossa vida.
Eu não sei, conforme disse, eu não sei como é que você está, não sei. Mas Deus sabe, e você também sabe. E a pergunta que eu quero fazer, finalizando essa mensagem é: você tem sido o imitador de Deus? Como estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento no lar? Seu relacionamento, você com sua esposa com você. Você tem imitado a Deus? Como é que estão os seus relacionamentos com os seus filhos? Você tem imitado a Deus? Como é que está a sua conduta fora da ambiência cristã? As pessoas têm olhado para você e têm dito realmente, ali vai uma pessoa crente, aquela moça realmente é crente, aquele rapaz é crente. Veja só como ele se conduz. Aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Você tem sido imitador de Deus? Eu não sei, meu irmão. Mas se você é, louvado seja Deus. Continue. Mas se por você agora parou, fez uma análise da sua vida e descobriu que há alguma área na sua vida, você fala, não. Nesta área eu não estou sendo. Então, que Deus o ajude. Vá para Deus e diga, Senhor, me ajude a ser um imitador do Senhor. Que Deus nos abençoe.